de equilíbrio, como é o projeto do senador Azeredo, o que nós vamos ter é apenas uma rede de vigilância e de controle. Repare que os projetos do senador Azeredo, ele define alguns termos lá no meio da sua redação. Aí ele diz, repare muito bem no como ele qualifica dispositivo de comunicação, por favor. É qualquer meio capaz de processar, armazenar, capturar ou transmitir dados utilizando-se de tecnologias magnéticas, óticas ou qualquer outra tecnologia, ou seja, um bloquinho de notas. É uma redação extremamente ampla, e aí, repare o que o artigo 285 diz. Repare, aparentemente, ele é um artigo que não é ofensivo, mas olhe, acessar mediante violação de segurança, rede de computadores, aquele dispositivo de comunicação, que pode ser um pendrive, como vocês notaram, ou o sistema informatizado protegido por expressa restrição de acesso. Pois bem, se você juntar isso com o artigo 285B que eu vou falar, você tem uma coisa extremamente perigosa. Um rapaz que comprou um CD, que é um dispositivo de comunicação, que a indústria de copyright não quer que você copie, e ele comprou legalmente, passou para o seu pendrive, passou para o seu computador, ele pode estar infringindo claramente a redação do artigo 285A. Ou seja, o ato corriqueiro de passar uma música de um CD a um pendrive poderá se tornar crime, ou seja, se isso estiver em desconformidade com a autorização do legítimo titular do dispositivo de comunicação. Essa lei é mal redigida, ela é um absurdo e ela tenta fazer uma criminalização generalizada de práticas corriqueiras e cotidianas de jovens e adultos na internet. Repare agora o artigo 285B. Ele parece ser inofensivo. Obter ou transferir sem autorização ou em desconformidade com a autorização do legítimo titular de rede de computadores, dispositivo de comunicação ou sistema informatizado, protegido por expressa restrição de acesso, dado ou informação disponível. E aí, essa redação, sabe o que ela faz? Quem não se lembra do filme Tropa de Elite? Muitas vezes as pessoas ouviam falar tanto da discussão do Tropa de Elite, a maior bilheteria do cinema brasileiro, e ela foi lá, viu, e não tinha esse filme nos cinemas. Aí o menino foi lá na rede peer-to-peer e baixou esse filme, Tropa de Elite. Aí sabe o que ele está fazendo? Se ele estiver usando uma rede peer-to-peer, BitTorrent, ao baixar um arquivo, ele também contribui com o upload, ele também disponibiliza para outras pessoas. Ou seja, o artigo 285B coloca em risco todas as práticas das redes peer-to-peer de compartilhamento de arquivo e transforma milhares de pessoas imediatamente em passíveis de criminalização. Essa redação, inclusive, faz o seguinte com comunidades de fansubers, comunidades de fanfics. Repare, esse é o filme Star Wars. Tem gente que brinca com o filme Star Wars, reconta o filme Star Wars. Esse é o filme Shakespeare in Love. Tem um menino que fez o George Lucas in Love, misturando aquilo que é o Star Wars com o Shakespeare in Love. Esta prática comum de recontar histórias, que tem milhares de pessoas que faziam isso no quintal das suas casas, hoje os jovens fazem isso na rede. Essa prática com a lei do senador Azeredo e com o intuito de entidades como a PCN pode ser criminalizadas. Como foi nos Estados Unidos? Uma menina pegou o Harry Potter, recontou, criou um diário do Harry Potter. Um diário, ela inventava histórias junto com as amiguinhas na rede. Esta menina aqui do seu lado direito. Esta menina foi processada pela Warner Brothers. Foi processada porque violava copyright, porque a dimensão lúdica não pode mais existir. Este tipo de legislação que coíbe o uso comum de bens culturais, ele não dá certo muitas vezes, porque essa menina foi absolvida. Porque a Defense Against the Dark Arts é um movimento de intelectuais para defender a brincadeira, o uso lúdico da rede. Sabe o que acontece? O senador Azeredo, ele cria uma capa de violação de segurança em cima do copyright. E aí cria um enorme problema para a gente. E o pior é o artigo 22, para concluir, deputados e deputado Simão Pedro. O artigo 22,
ele diz que os provedores têm que manter em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 3 anos, com o objetivo de provimento de investigação pública formalizada, os dados de endereçamento eletrônico da origem, hora, data e referência GMT, ou seja, o tempo, da conexão efetuada por meio de rede de computadores e fornecê-los exclusivamente à autoridade investigatória, mediante prévia requisição judicial. Repare o seguinte, o que ele fala? Ele diz que os caras têm que guardar 3 anos os dados sobre a nossa navegação. 3 anos, eu queria saber com que interesse eles querem guardar, que hora eu acessei o Google, que submarino que eu entrei, o que eu comprei, o que eu fiz. Ou seja, eles querem transformar um procedimento policial, um procedimento que é útil para a polícia investigar um crime, ou seja, uma exceção, eles querem transformar num padrão de comunicação na rede. E aí eles dizem, os dados que cuida daquilo que eu li, o inciso 1, as condições de segurança e guarda, a auditoria a qual serão submetidos e a autoridade competente responsável pela auditoria serão definidos no termo do regulamento. Que regulamento? Quem vai fazer esse regulamento? De que serve guardar dados de números de IPs se depois eu não identificar cada usuário? Ou seja, no regulamento eles vão dizer, é preciso um cadastro de usuários. No regulamento, eles vão dizer que é preciso fazer o fim das redes abertas. Existem cafés em São Paulo onde eu abro o meu computador e me conecto bem, como me conecto nas margens do Rio Tâmisa, como me conecto na cidade de Barcelona e em várias cidades do Brasil. Tudo isso vai estar em risco, vai estar bloqueado com a aprovação de uma lei dessa. Agora, repare, ele quer que os provedores informem de maneira sigilosa a autoridade competente, denúncia da qual tenham tomado conhecimento e que contém indícios de prática de crime sujeito a acionamento penal público incondicionado, cuja perpetração haja ocorrido no âmbito da rede de computadores sob sua responsabilidade. Repare, ele transforma os provedores em polícia privada. Quem tem que saber se uma denúncia é ou não uma violação de lei é o Ministério Público, é a polícia, é o Estado, e não absurdamente provedores de acesso. Por que ele quer fazer isso? Porque é uma linha mundial. Eles sabem que existe uma mudança de comportamento na rede. E aí o que eles fazem? Eles sabem que as pessoas estão querendo se comunicar e compartilhar arquivos. Como eles não conseguem convencer as pessoas, eles simplesmente vão pressionar e intimidar os provedores de acesso. Por isso, eu quero dizer o seguinte, essa lei causará uma insegurança jurídica enorme, elevará o custo Brasil de telecomunicações, que já é altíssimo, criará um mercado de auditoria, porque essas auditorias de conformidade vão ser pagas, e mais, vai inviabilizar redes abertas. Agora, o pior de tudo é que ela é inócua contra os criminosos, ela é abusiva contra criadores e inovadores e completamente arbitrária frente aos cidadãos. Por isso,